Shalom, vamos fazer a nossa lição de hoje. Nós estamos na lição de número 8 da revista número 1, Passo a Passo com Cristo, da editora Lerban, escrita pelo pastor João Leão dos Santos Xavier. Esse curso é um curso maravilhoso, são 15 lições. Se você está entrando hoje nesse canal, volta lá, nós temos 15 aulas, da primeira a 15ª aula. São um curso muito bom que nos ensina a conhecer melhor a palavra de Deus. É um curso excelente para quem quer discipular, para quem quer entender melhor a palavra de Deus, para quem quer batizar, descer as águas e ter um melhor conhecimento da palavra do Senhor. Quem está iniciando a leitura da Bíblia e quer conhecer mais de Deus, conhecer palavras que muitas vezes você tem dúvida. Então faça esse curso, é muito bom. Você vai fazer ele online no conforto da sua casa. Te aconselho a ter a Bíblia na mão e ter um papel para você estar anotando as suas dúvidas, as suas preocupações. Se inscreva no nosso canal. Se você gostar desse estudo, se ele for bom para você, compartilhe com alguém, convide alguém a estar participando conosco. Isso vai nos ajudar a crescer o canal, a crescer esse trabalho. E você pode estar dando aí o seu like também. Que Deus te abençoe muito. E vamos à aula. Hoje nós queremos tratar sobre o pecado. O que é o pecado? No texto que nós vamos estar lendo, no livro, na Bíblia, você abre a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 7, nós vamos estar lendo o versículo do 7 ao 25. Vamos estar lendo para entender melhor porque nós precisamos lutar contra o pecado. Porque o pecado é tão grave na vida do ser humano. Todas as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, porque Deus fez o homem e ele deixou um manual. O que nós temos direito das bênçãos, da vitória, das grandezas de Deus em nossa vida, do reino de Deus, tudo aquilo que nós temos direito. E também aquilo que nós não podemos fazer, que é pecado, que aborrece a Deus, que nos traz prejuízo físico, prejuízo espiritual. Então vamos estar entendendo isso através da palavra de Deus. E se você tiver alguma dúvida, faça sua pergunta aí no canal que eu te respondo, tá bom? Nós vamos estar lendo a partir do verso 7, que fala a luta contra o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. A natureza pecaminosa, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero,
já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim, isso eu faço. Acho que esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É uma luta tão grande da nossa vida, é uma luta tão imensa contra o pecado, porque nós lutamos continuamente para não pecar, porque nós sabemos que tudo aquilo que Deus determinou para nós não fazermos, se nós fizermos, nós estamos em pecado. O pecado é prejuízo para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual. O homem que anda em pecado, ele anda fora da lei de Deus. E todos os pecados, a maioria dos pecados, também é pecado. Quando você comete, você está cometendo um crime contra a sua vida espiritual, porque nós estaremos perdidos eternamente se vivermos em pecado. Só há um meio de salvação, pela fé em Cristo Jesus e obedecendo as suas leis e os seus mandamentos. Ele deixou para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus. E ele não habita onde reina o pecado. O Senhor não habita onde tem pecado. Então, por isso, precisamos lutar ferozmente contra o pecado para ele não habitar em nossa vida. O versículo aqui da revistinha para decorar é: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está no livro de Romanos 3:23. Todos nós pecamos com o pecado de Adão e Eva. E nós carecemos da glória de Deus, precisamos buscar a presença de Deus. O pecado é uma da palavra mais terrível que podemos encontrar no nosso idioma. O pecado é responsável por toda a miséria humana. Ele é tão terrível que tem como resultado final a morte. Toda pessoa que vive em pecado, ela morre fisicamente e espiritualmente. Porque ela destrói o seu corpo físico e a sua alma. Porque nós temos um endereço, aqueles que andam com Cristo têm um endereço. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso endereço é Cristo Jesus. Ele nos levará para Ele, para habitar com Ele eternamente. O que é o pecado? Na Bíblia encontramos uma definição de pecado. Pecado é transgressão da lei. Está lá em 1 João 3,4. Paulo confirma essa definição porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Está em Romanos 5,13. Etimologicamente, encontramos várias palavras, tanto no Velho Testamento hebraico quanto no Novo grego, para a palavra pecado. O significado, entretanto, é comum a todos: transgressão, desobediência, rebelião. Langston define o pecado estado mal da alma, o egoísmo. Outra definição pode também ser considerada como qualquer coisa na criatura humana que não expressa ou é contrário ao caráter santo do Criador. Teologicamente, pela teologia, o pecado é definido como errar o alvo, ou seja, andar de modo contrário à vontade de Deus. Quem peca não está acertando o alvo, que é a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus profundamente, buscar uma igreja, frequentar a igreja, se alimentar a sua alma da palavra de Deus. Isso nos fortalece, nos ajuda no momento de dificuldade, de fraqueza nossa.
Porque a nossa luta contra o pecado, ela tem que ser contínua, e você só alimenta a sua alma através da leitura da palavra de Deus. Precisa de conhecimento para saber o que é pecado e o que não é, o que você deve e o que não deve fazer, como você agir em qualquer circunstância. Olha, meu querido irmão, é a nossa caminhada com Cristo, ele é um crescimento espiritual contínuo. Por isso, não podemos deixar de ler a palavra de Deus, de buscar o conhecimento. A origem e princípio fundamental e universalidade do pecado. Origem, de onde vem o pecado? Falando sobre Satanás, figuradamente, a Bíblia diz: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Está lá em Ezequiel 28:15. Explica como o pecado entrou no coração de Lúcifer, que vivia no paraíso. É difícil. Ele era perfeito, mas de repente o orgulho, a soberba tomou conta do seu coração e ele pecou. Ele vivia na presença de Deus, num lugar privilegiado, e ele pecou. Ele pecou, Satanás teve inveja de Deus. Então, o pecado é algo assim que entrou na natureza humana através de todas as forças malignas que influenciou. Olha, Lúcifer vivia no paraíso, é difícil, ele era perfeito, mas de repente o orgulho, a soberba tomou conta dele e ele pecou. Já o homem pecou ao obedecer a Satanás, desobedecer a Deus. Veja a lição 6 sobre a queda do homem. A origem do pecado neste mundo está no ato da desobediência de Adão. Em Romanos, eu vou ler aqui para você no livro de Romanos, no capítulo 5, nós vamos estar lendo aqui o verso 12, que fala assim: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O 17 ainda fala: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E o 19 ainda diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e reinou em nossa vida, mas pela obediência de Jesus, porque ele veio obedecer o Pai em tudo, ele cumpriu tudo o que a lei exigia que ele cumprisse, para nos resgatar das trevas para a sua gloriosa luz. E ele pagou esse preço por mim e por você. Ele cumpriu tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ser livres. Mas nós só somos livres, só somos salvos através do sacrifício de Jesus. Portanto, ele é a porta, ele é a entrada, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém entra no céu para reinar com Deus se não for através do sacrifício de Jesus. E o que eu preciso fazer para ter essa salvação eterna é aceitando o sacrifício que Cristo fez por nós. E como nós aceitamos isso? Confessando Jesus como seu Salvador. Ele diz aqui no livro de Romanos, ele diz no capítulo 10, no verso 9 e 10, ele diz assim: se com tua boca você confessares o Senhor Jesus e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação eterna. Então é através da nossa confissão, confessando, convidando Jesus para vir morar no seu coração, e não existe mãos melhores para a gente entregar a nossa vida do que as mãos de Cristo. Venha reinar no nosso coração. Venha morar, fazer morada eterna em mim. Olha que maravilha. Então, é a melhor escolha da sua vida.
a melhor escolha é aceitar Jesus como seu Salvador. E Adão, quando ele desobedeceu, ele fez uma escolha voluntária. Ele sabia que ele não podia comer daquela fruta, daquela árvore que Deus proibiu ele de comer. Quantas coisas Deus nos proíbe de fazer? Está na Bíblia para a gente não fazer. Não minta, não rouba, não faça coisas terríveis. Nós vamos estar lendo aí do pecado daqui a pouco. E nós fazemos, sabendo que está errado, e nós fazemos. Então nós aborrecemos a Deus. Não podemos aborrecer a Deus. O princípio fundamental do pecado é o egoísmo. Na queda, o diabo apelou para tudo o que podia despertar o egoísmo de Adão e Eva. Eles quiseram ser iguais a Deus. Quando o diabo falou para Eva que se ela comesse daquela fruta, que ela ia ser igual a Deus, ela não hesitou, ela comeu da fruta para ter os mesmos poderes que Deus. E nós não somos assim. Nós somos assim. Se nós vemos que algo vai nos dar vantagem, aí nós temos que ponderar, temos que pedir força a Deus, temos que orar, porque a tentação, a luta é grande. Só que nós precisamos vencer o pecado, vencer essa luta, vencer em nome de Jesus. Se nós clamarmos a Jesus, ele nos ajuda. O princípio é a universalidade do pecado. Todo homem, por ser descendente de Adão e ter a mesma natureza, já nasce pecador. Nós já nascemos pecadores. Por quê? Porque nós somos descendentes direto de Adão. E se ele pecou, nós também pecamos, porque nós somos os seus descendentes. Por isso precisamos buscar força em Deus para continuarmos sendo santo, andar na presença de Deus sem irrepreensível. Não depende de praticar atos pecaminosos para se tornar pecador. Ele é como uma árvore má que só pode produzir frutos maus. É uma questão de natureza. O pecado passou a todos os homens. O pecado passou a todos os homens através, portanto, como por só um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Está escrito em Romanos, no capítulo 5, verso 12. O pecado passou a toda a humanidade, porque nós somos descendentes de Adão. Não há justo. Quer dizer, nenhuma pessoa é justa para se justificar sem entrar na presença de Deus, sem ser pelo sangue de Jesus. Nós não conseguimos justificar os nossos pecados. Não conseguimos. Está aqui em Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz isso porque nós não conseguimos nos justificar diante de Deus, de forma alguma. O 23 ainda diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Então o homem, sendo pecador, vai produzir o fruto de acordo com a sua natureza de pecado. Nós não podemos de forma alguma nos justificar nós mesmos, falar eu estou salvo, eu vou me consertar. Não, é através do sangue de Jesus, é um sacrifício de sangue. Foi um sacrifício de sangue. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço por nós. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 43, 45, diz, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se dividimam uvas dos abrolhos. O homem bom do seu bom tesouro, o seu coração, tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Aqui está falando da descendência de Adão. Então, se Adão pecou, todos nós pecamos. Porque um pé de laranjas dá o quê? Laranja. Então, tudo aquilo que nós herdamos é a nossa herança genética, o pecado, que foi justificado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, somente Ele. Para haver uma lista de pecado que o homem pode cometer, além de outros, consulte Gálatas, olha aqui no livro de Gálatas 5,
Nós vamos ver aqui no livro de Gálatas 5, o verso, a partir do verso 19, que diz assim: as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, facções e dissensões. No 21 fala: inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno. Como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem como herdar o reino de Deus praticando o pecado. Não tem como herdar o reino de Deus continuando na mesmice, pecando da mesma forma. No livro de Efésios 5, verso 3 e o 4 diz assim: mas a fornicação e toda impureza ou avareza não se mencione entre os como convém aos santos, e nem palavra torpe, nem chocarrice, nem grosserias, que não são apropriadas, mas antes ações de graça. Pois sabeis isto: nenhum que prostitui, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus. Todos aqueles que praticam a iniquidade, que praticam o pecado, não têm herança em Deus. Não tem herança, e quer dizer, não tem salvação. Consequências do pecado. A Bíblia aponta várias consequências do pecado. Na vida do homem, os atos pecaminosos trazem consequências sobre a vida do homem, mas o principal é o pecado, a natureza pecaminosa, que é a raiz do problema. O homem não é condenado somente por praticar atos de pecado, mas por ser ele mesmo pecador, por natureza. O pecado trouxe a seguinte consequência para o homem. Veja também Romanos 5,16. Vamos ver qual foi a natureza. Olha, e não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juiz veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Adão pecou uma única vez e ele perdeu o paraíso. Pecou, foi afastado da presença de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio e pagou o preço por muitas ofensas. Ele foi triturado por mim e por você. Cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, arrancaram as roupas de Jesus, trataram Jesus como um criminoso. E ele fez tudo isso por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ser salvos. Porque foi um crime de sangue que nós cometemos contra Deus quando Adão pecou. Então, eles cobraram do Senhor Jesus muitas vezes mais o que Adão fez. Mas ele pagou o preço por mim e por você, por amor a você. Pensa o quanto você é importante. Jesus morreu numa cruz, se sacrificou, doou o seu sangue, a sua vida, apanhou, foi torturado por mim e por você. E ele aguentou tudo, porque ele visualizou eu e você. Pensa que Jesus olhou para você na hora daquele sacrifício da cruz do Calvário, e ele doou a sua vida para nos salvar, para salvar toda a humanidade. Mas só vai ser salvo aquele que reconhece o sacrifício da cruz e que quer mudança de vida e que quer andar com Deus e que quer verdadeiramente o perdão dos seus pecados, porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e não fazemos mais e decidimos andar com Cristo, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada pelo poder de Deus. Não é brincadeira. O homem que não anda com Deus, ele já está julgado. A Bíblia aponta várias consequências do pecado na vida do homem. Os atos pecaminosos trazem consequências sobre a vida do homem, mas o principal mesmo é o pecado. O pecado, ele acaba
com o homem, ele separa o homem definitivamente da presença de Deus. E o julgamento, o homem já está julgado. O julgamento que veio sobre Adão quando pecou é imputado a toda a raça humana. Então, o julgamento que Adão pecou foi a separação com Deus. Então, todo homem natural que não aceita Jesus como seu Salvador, que não faz a sua decisão, não confessa, nós temos que confessar publicamente que Jesus é o nosso Salvador e seguir a Jesus. Do homem que não confessa, ele não precisa fazer mais nada, ele já está condenado. Porque só há salvação se ele confessar, se ele aceitar o plano de salvação. Porque foi um plano. Deus fez um plano para resgatar o homem. E a condenação, o homem julgado, condenado, o pecado levou à condenação. E o homem já está julgado e condenado. Só Jesus Cristo e através do sacrifício de Jesus que há salvação. Morte, tanto a morte física como a morte espiritual. Morte é separação. E o homem pecador, ele está separado de Deus. Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. É o pecado que nos separa. Ele não está com a mão encolhida, mas nós nos separamos dele porque nós temos uma barreira. A barreira chama o pecado. O homem que anda em pecado tem uma barreira entre ele e Deus, porque Deus não aceita o pecado. Ele aceita o homem, o pecado não. E a culpa? O pecado traz a culpa. A pessoa fica culpada diante de Deus. Daí a razão do seu julgamento e condenação. Entende-se por culpa a dívida que o pecador tem por causa do pecado em relação a quem ele ofendeu e o que faz ser passível de punição. Então, o pecado em si, ele já constrange o homem de entrar na presença de Deus. Quando ele está em pecado, ele sabe que ele está distante de Deus. Ele não pode entrar na presença do Senhor em pecado. Primeiro ele tem que se consertar, tem que pedir perdão, tem que largar o pecado para poder entrar na presença de Deus. Isso é lei, a lei de Deus. A culpa traz a pena, o castigo, o salário do pecado, que é a morte. Então, qual é o castigo da culpa, do pecado? É a culpa e traz o castigo. E o castigo é a morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. Nós precisamos entender que Deus, ele olha para nós. E ele tem misericórdia de nós. Olha o que diz aqui em Romanos 6, no verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é só através de Jesus. É somente Jesus que pagou o preço para nos resgatar. Então, andar com Deus vale a pena. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena. O remédio para o pecado. Graças a Deus, porque é uma solução para o problema. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lá em 1 João 1,7 fala: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus já providenciou meio de sermos salvos do pecado. Foi Deus quem tomou a iniciativa da solução do problema do pecado. Porque o homem por si, ele não conseguiria, mas Deus fez todo um plano para trazer o Salvador aqui no mundo. O Senhor Jesus veio para nos arrancar das trevas para a sua gloriosa luz. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu sendo justo pelos injustos. Nós, como injustos, pessoas verdadeiramente separadas de Deus, veio o justo, o santo, e pagou o preço por mim e por você. Ele veio para nos salvar do pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. No Senhor Jesus nunca houve e não há pecado. Somos purificados pelo seu sangue. Qual é a nossa parte? Existe algo que nós temos que fazer. Arrepender, esse é o primeiro passo
para a recuperação e para vencer o pecado é dar uma meia volta, é olhar e falar, eu não quero mais isso na minha vida. E mudar de atitude, largar o pecado e buscar a presença de Deus. Confessar, é preciso, além de arrepender, confessar os pecados. Confessar um por um. Admitir o pecado e confessá-lo com a sua própria boca. Cada pecado deve ser chamado pelo nome. Se confessamos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então você não pode chegar diante de Deus, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não. Você vai enumerar cada um deles. O que eu fiz de errado hoje? Eu costumo fazer isso todo no final da tarde, antes de dormir, porque não sei se eu vou amanhecer o dia. Então nós devemos levar diante de Deus toda a nossa culpa, confessar, arrepender, enumerar os pecados. Senhor, hoje eu fiz isso errado, eu fiz aquilo outro, Pai, tomei uma atitude que eu não podia tomar, eu tratei mal um irmão. Então temos que colocar tudo aos pés da cruz, tudo. Deixar o pecado, não continuar na prática do pecado, mas abandoná-lo. Aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. Então, quando nós confessamos o pecado, primeiro nós temos que arrepender. Confessamos o pecado, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E Deus é maravilhoso, que Ele nos perdoa, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda. Conclusão, você pode tratar cada pecado e se livrar de cada um deles, um por um, mas o problema de pecado, na sua natureza, só pode ser resolvido se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Então você será transformado e o pecado será vencido em sua vida. Nesse mundo sempre há a possibilidade de você pecar, mas há também o remédio para o pecado. Quando estivermos lá no céu, sim, não haverá pecado, só a glória de Jesus. Então, quando a única solução para a sua salvação é você confessando Jesus como seu Salvador. Quando você confessa Ele como seu Salvador, todos os seus pecados são apagados. Na hora que você confessa, você se torna livre de toda a carga de pecado, porque é a palavra de Deus que diz isso. Então, se você não fez a sua confissão ao Senhor Jesus como seu Salvador, faça comigo, eu vou fazer uma oração com você. E você pode crer que Jesus entrará no teu coração e mudará a história da sua vida. Eu não sei como você está, triste, angustiado, né, fazendo esse estudo aqui, mas pensa como você pode ser transformado pelo poder de Deus. Fala assim comigo. Repete aí as minhas palavras. Fecha teus olhos, coloca a tua mão no teu coração e fala, Senhor Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te convido a ser meu Senhor, meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e que o Espírito Santo me ajude a permanecer na tua presença. Em nome de Jesus. Agora eu vou orar, clamando essa graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos que fizeram essa oração comigo. Implanta teu reino dentro dos seus corações, abre a sua mente, o seu entendimento, para que eles possam entender a grandeza e o poder do Senhor sobre as suas vidas. Transforma essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma aplicação para você. Você pode citar um pecado do qual foi liberto quando aceitou a Jesus. Cite, mesmo que seja só para você. Um pecado que você tinha como hábito e depois você aceitou Jesus, mudou na sua vida. Depois de crente, você já pecou? Você já pecou depois que você decidiu andar com Jesus? Pense num pecado específico que você tenha cometido depois de salvo. Pensa num pecado que mesmo você sabendo que não podia, você cometeu. Medite em como isso afetou sua vida espiritual e como você foi liberto dele. Porque o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Nós vamos andando e aí pecamos, nós arrependemos, pedimos perdão a Deus e mudamos de atitude. Ele não pode ser um hábito, ele pode ser um acidente. Você tem algum pecado escondido? Ainda tem? Confesse ao Senhor Jesus e seja liberto. Pode ser o que for, confesse a Jesus. Prostra diante de Jesus e fala para ele.
Conta para ele que ele te ouve, ele te responde, ele te ajuda. O que quer dizer pecado no sentido etimológico? O que é pecado? O pecado é a separação de Deus, do homem com Deus. Quando você peca, você fica separado de Deus. O que quer dizer pecado teologicamente? É desobediência. É você não atender à voz de Deus. É um estado, assim como Langston define o pecado como um estado mal da alma, é o egoísmo, é a desobediência, né? Quando nós desobedecemos às ordens de Deus, nós estamos pecando porque nós só estamos pensando em nós mesmos. Qual é o remédio para o pecado? É obedecer. Primeiro é o arrependimento, largar o pecado, dar meia volta e abandonar o pecado. Esse é o melhor remédio. É olhar para Cristo, pedindo Ele força para Ele te fortalecer continuamente. Segura na mão de Deus. Ame a Jesus, coloque Ele acima de todas as coisas e você vencerá o pecado. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, de número 9.